Fala, turma! Tudo bem com vocês? Beleza? Antes de mais nada, dê aquele joinha aqui, ó. Seu joinha pra cima, se inscreva no canal, que isso é muito importante para nós. Vocês estão bem? Como que passou o dia? Passou a tarde? Como que passou a noite? Tudo jóia? Ah, então tá bom. Eu sei que vocês estão me respondendo, né? Então, coisas ficam bem. Pessoal, eu fiz um vídeo ontem e falando a respeito sobre a polineuropatia amiloidoica familiar e como a mutação age no corpo, né? Então foi um vídeo até um pouco mais extenso, mas eu peço até perdão para vocês que não vai acontecer mais, mas é bom para vocês conhecerem como que é essa polineuropatia amiloidoica familiar. É uma doença que tanto me assombra, mas eu não ligo não, eu tiro de letra, porque ninguém morre de véspera, não é verdade? Então, quem morre de véspera é peru. Aff, quem gosta de peru? Eu gosto de peru, eu como bem, gente, eu não tem essa de frescura para comer, não. Eu como de tudo e não tem problema nenhum. Pessoal, agora nós vamos entrar numa série que chama Rostos da PAF. Inclusive, a parte 1 sou eu, tem a parte 2 que era um amigo, ele era um amigão meu, conheci ele, a gente trocou telefone, conversou bastante e infelizmente ele pedia tanto por um transplante para ficar livre, né? E ele acabou falecendo depois que recebeu esse transplante, recebeu esse fígado, desculpa. E vai ficar na memória o Wilson. Ele é bastante amigo, a gente fez bastante coisa juntos aí. Eu fico até emocionado de falar do Wilson, porque ele era um baita de um amigão. E vai ter a Ana também. Então eu vou colocar os três juntos, vai ficar um vídeo de mais ou menos uns 15 minutos, mas pelo menos vocês vão saber como foi a manifestação da doença em cada um de nós. Vai participar eu, o Wilson e a Ana, tá bom? São três amigos mas não vai ficar uma coisa tão extensa. Mas é bom vocês estar vendo como que a manifestação da doença, a doença manifestou na minha vida e na vida de cada um deles, né? Então, assim, fiquem com Deus, né? Eu não queria me despedir agora, né? Mas para o vídeo não ficar extenso, eu vou falar assim, tá bom? Fiquem com Deus. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, o canal que vai estar chegando para ficar legal aí com vocês, para falar coisas boas, dê sugestões do que vocês querem ouvir, vai lá nos comentários, dê bastante sugestões, que assim a gente vai fazer um canal para você. Não é um canal meu, é um canal seu também. Então se inscreva aqui, ó. Não deixe de se inscrever aqui no vermelhinho, tá bom? E ó, fique com Deus. Um beijo no coração de cada um e tchau, tchau. Nós temos que resistir e jamais desistir. O meu primeiro sintoma foi a falta de sensibilidade e eu comecei a ter muita diarreia e perdi muito peso. Eu pesava 95 quilos. Mais para frente, o equilíbrio. E através da perda do equilíbrio e passando em alguns médicos, me diagnosticaram com várias doenças. Primeiro foi uma retrocolite, depois uma doença de Crohn, como uma doença desconhecida. Foi um bom tempo para descobrir, para fechar o diagnóstico. Antes de mim, ninguém teve a doença. Eu fui a primeira pessoa a ser diagnosticado com a PAF. De mais para frente, o meu irmão foi diagnosticado também com PAF. Foi constatado que ele tinha uma hérnia de disco. Só que essa hérnia de disco, ele fez até a cirurgia e foi uma cirurgia que não precisaria fazer, porque o diagnóstico dele também era PAF.
Antes de diagnosticar, eu nunca tinha ouvido falar da doença. Quando eu fui diagnosticado, o meu maior medo foi quando a médica falou que eu tinha essa doença, e o modo mais eficaz de parar a doença foi o transplante, né? E quando a gente ouve falar que você vai ter que transplantar algum órgão seu, você fica apavorado, no caso. Então, o meu maior medo era a parte de transplante. Fui me acalmando, e quando eu fui fazendo os exames, eu fui bem calmo mesmo para o transplante. Eu fui transplantado no dia 20 de outubro de 2016. Só que de todo o sofrimento que a doença causou, né, até chegar ao dia do meu transplante, uma coisa muito boa foi que eu recebi um fígado e pude doar o meu, né? Pude salvar uma vida. Isso daí é uma coisa extraordinária, muito boa. Eu nasci em Guarulhos, né? Sou de Guarulhos mesmo. Eu perdi meu pai muito cedo, né? Quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos de idade. Fui operar de uma úlcera e aí acabou falecendo. Tive uma base familiar muito boa através da minha mãe, né? Alguns ensinamentos do meu pai, porque convivi pouco com meu pai, né? Só tinha 13 anos quando ele faleceu, mas a minha mãe criou a gente nós todos, né? Casei muito cedo, né? Casei com 19 anos de idade. Sou casado até hoje com a mesma esposa. Tenho 2 filhas. Minha família é constituída, né? Eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Tenho uma de 21 anos e tenho uma outra com 16 anos de idade. Nós temos que resistir e jamais desistir. Nós temos força de vontade, muita fé em Deus. Família é a principal estrutura, né? Você tem uma família muito, muito boa, e você também tem uma cabeça boa. Através de você ter uma cabeça boa, as coisas elas acontecem naturalmente. Não podemos nos fazer de coitados, porque nós não somos coitados. E sim, nós somos guerreiros. E você também, não desista nunca. Resista. Não é fácil, mas nós sairemos vitoriosos. Então, às vezes, ela me pega de jeito, mas eu já mando ela embora. Eu sou uma pessoa muito ativa, sempre fui. Gosto muito de esporte. Sempre joguei futebol, vôlei, basquete, a vida toda, desde garoto. Nunca parei. Adoro música, porque eu tenho uma banda de rock. Toco de vez em quando aí na noite com os meus parceiros de banda. A PAF apareceu na minha vida há muitos anos atrás, há exatamente 30 anos atrás, quando minha mãe teve essa doença. Infelizmente ela veio a falecer em 89. Mas infelizmente ninguém descobriu o motivo da doença, né? O que ela tinha naquela época. Só foi diagnosticado que ela tinha uma polineuropatia, então infelizmente não foi possível. Em 2006, o meu irmão mais novo que eu, ele foi diagnosticado também com a PAF. Nós não imaginávamos que seria a mesma doença da minha mãe, que há 30 anos atrás era bem menos divulgado, e meu irmão batalhou muito para descobrir que ele tinha PAF, e ele conseguiu o transplante em 2008. No meu caso, a PAF se manifestou há mais ou menos um ano e meio. Eu comecei a ter dificuldade de praticar esporte, principalmente futebol. Comecei a sentir dores na sola do pé e um pouco como se fosse um inchaço, uma bola na sola do pé. E eu fui atrás, no momento primeiro, atrás de ortopedista, porque pela minha idade, eu já tenho 50 anos, a gente não acreditou que fosse a PAF, né? Então eu fui primeiro atrás de ortopedista, e como a maioria dos casos da PAF, todo mundo que vê você acha alguma outra coisa. Conversando com meu irmão, e ele me orientou a procurar os médicos que o trataram, e eu fiz o exame de DNA e constatou a PAF em dezembro de 2017.
eu sentia o inchaço e a dormência na sola do pé, que me atrapalhavam por esporte e até para andar. Logo eu comecei a sentir agulhadas no peito do pé, e comecei a ter muita cãibra na panturrilha, e eu, durante todos os anos que eu pratiquei esporte, eu nunca tive cãibra. E aí eu também comecei a sentir cair os pelos do meu corpo, principalmente exatamente onde eu tinha essas cãibras, na panturrilha e na virilha e na coxa. Não passava pela minha cabeça que eu tinha PAF, apesar de ter o caso do meu irmão na família e da minha mãe, não imaginava, porque os sintomas eram um pouco diferentes do meu irmão, né? E da minha mãe, que atacavam muito intestino, bexiga, e no meu caso não começou por aí, começou diretamente nos pés, né? Quando eu descobri a PAF, o meu maior medo, que veio no primeiro momento, quando eu recebi a notícia do médico, foi em relação às minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 25 e uma de 21, e infelizmente quando eu casei e tive as filhas, nós não sabíamos o diagnóstico da PAF, então foi a minha maior preocupação no primeiro momento. Eu nem me preocupei comigo, até porque, como eu tenho a experiência do meu irmão que está aí, graças a Deus, né, vivo, forte, fazendo tudo, eu imaginei que para mim seria o mesmo caminho. A mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas que estão procurando PAF é que procurem informações em médicos especialistas, pessoas que conheçam da doença, as que foram diagnosticados, que tenham força, que acreditem muito primeiro em Deus e que busquem força nos seus familiares, que são as pessoas que estão ao seu lado 24 horas, aos seus amigos. Vocês vão descobrir pessoas que têm carinho por vocês, que vocês nem imaginavam, que mandam mensagem a todo momento, te dando força, falando que você vai ficar bom, que você vai ser curado, que você vai voltar a ser a pessoa que você era antes. Então eu acho que essa mensagem é a mais importante. Muita força, não se deixem abater pela PAF. Nós podemos vencer. A família é muito importante. A minha mulher e as minhas filhas, elas estão 24 horas comigo, elas me dão muita força para que eu lute a cada momento. Cada vez que eu tenho uma dor, eu penso que eu vou ficar bom, que isso vai passar. Não é só as pessoas mais ligadas a você. Eu tenho as minhas irmãs e meu irmão que estão sofrendo junto comigo, mas estão ao mesmo tempo me dando muita força. Os meus primos, cunhados, então todos à minha volta estão do meu lado o tempo todo, eles não deixam eu ficar para baixo. Sou uma pessoa alegre, motivada 24 horas, então às vezes ela me pega de jeito, mas eu já mando ela embora e volto a fazer, volto a trabalhar, a me dedicar a tocar, que eu gosto muito, eu toco guitarra, sair com a minha família, ir no shopping, ir no parque. Infelizmente no momento eu não estou podendo praticar esporte, mas assim que eu fizer o transplante eu vou fazer de tudo para voltar. A família é o elo entre a dor e o amor. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar em família, né? Tenho 2 paixões que são as minhas sobrinhas, então eu gosto de estar com a família, com elas, adoro dançar. E na minha trajetória profissional eu sempre estive ligada à filantropia, então uma das coisas que eu mais gosto é estar em prol a projetos sociais para as pessoas. A PAF apareceu na minha vida tem uns 6 anos, na verdade nós não sabíamos, né, quando meu pai faleceu. 5 anos antes de 2012, ele teve todos os comprometimentos da PAF, mas a gente não conhecia a doença e ele acabou tendo um infarto, né? Com isso, em torno de 2016, a tia paterna, né, a irmã do meu pai, começou a ter os mesmos sintomas. E com isso, ela foi diagnosticada com a PAF, né? Então, entre 15 e 16, ela teve o diagnóstico da PAF e foi onde a gente começou a conhecer a doença, né? E aí, neste momento, 2016, eu acho que Deus faz tudo de uma maneira que
certa, né, eu também estava em casa. Eu tinha acabado de sair do emprego, pedido para sair, e eu acompanhei minha tia nessa trajetória. E aí um dos médicos sugeriu para que nossa família fizesse o painel genético, né? E aí com isso nós fizemos o painel da mutação e no início de 2017 eu fui diagnosticada com a mutação. Nós somos em 4 irmãos e aí eu fui diagnosticada com a PAF. Então foi assim que, de fato, nós soubemos, que eu soube que eu estava com a PAF. Eu tive alguns sintomas muito parecidos com o da PAF, só que na época eu não sabia, então eu tratava. Eu tinha já dores musculares, já apresentava uma fraqueza muscular e algumas coisas como diarreia, na hora de levantar tinha hipotensão, mas eu acreditava que era alguma coisa de mal-estar daquele momento, tal. 15 e 16 foi um período que eu tive muitas dores, tremores, e aquilo foi ficando cada vez mais intenso e aparecendo mais vezes. E aí foi onde o médico teve a certeza que ela estaria ligada à PAF, mas no início não, foram sintomas de dor normal. Em 2017, no início, eu tive o diagnóstico da mutação e aí começaram todos os exames relacionados, exames cardíacos, e nesses exames se diagnosticou que ela estava nas fibras finas, então por isso da minha dor. E a perda da sensibilidade, as dores muito fortes nas solas dos pés, e aí isso iniciou uma nova trajetória. E foi aí que se comprovou através do exame que ela estaria bem no início. Isso no meio de 2017. No laudo da minha mutação, o médico observou que era uma mutação rara dentro da própria PAF, né? Então foi um desafio até para os médicos que me acompanhavam. Eu tenho a mutação GLU 109, então uma mutação diferente da Valmet, que é a mais comum. Então todos os tratamentos são feitos pensando nessa mutação, porque diferente da Valmet, ela poderá trazer outras complicações que hoje ainda não se tem estudos sobre ela. Então esse é um grande desafio. No momento que eu descobri a mutação, no dia que eu tive a confirmação, eu estava com meus irmãos. Meu irmão ia ser pai e a minha irmã já tinha 2 filhas, que são as minhas sobrinhas, né? E a minha maior preocupação era de só eu ter a doença, de que eles não tivessem. Eu acho que é o natural. Foi a primeira coisa que eu pensei. Naquele momento foi a única coisa que eu pensei. Diferente da minha tia, né? Minha tia, ela foi transplantada em outubro, com um transplante duplo de coração e fígado, porque o dela já tinha uma idade avançada e já tinha manifestado todas os outros sintomas. Eu fui diagnosticada precocemente, junto com o neuro, com o hepato. Hoje eu trabalho numa instituição de saúde e hoje eu tenho acesso ao Tafamides. Então, já tem 40 dias que eu iniciei o tratamento, então, onde eu trabalho fornece esse medicamento e a esperança de que ele venha, de fato, frear a doença para que eu possa ter uma qualidade de vida, para que eu possa ter uma vida normal dentro do que a PAF pode me trazer. A mensagem que eu passaria para quem tem PAF ou para quem acaba de descobrir é o primeiro ponto: nós nunca estamos sozinhos, né? Eu acho que existe uma força maior, independente do que a gente acredite. Eu acho que a gente precisa ter essa força que nos movimenta. É possível, sim, ter uma vida normal dentro do que a PAF nos causa. E eu acho que a gente não pode perder a fé. E nas nossas raízes. Eu acho que toda doença, quando ela vem numa família, ela vem num propósito de união. Ela vem num propósito de força. E a PAF, ela trouxe para mim, e eu acho que ela pode trazer muito para todos, a força. A força pelo amor, pela cura, pelo diagnóstico. E eu acho que é isso, não desistir. Ter forças para sempre lutar, apesar de tudo. Eu acho que além da questão física, a maior dificuldade da doença é a questão psicológica. É um dia que você sabe que você vai acordar e vai fazer todas as suas atividades, trabalhar, estar em família, e outro que talvez você vai ficar de cama, sentir uma dor maior. Então, o nosso psicológico, acho que esse acompanhamento é muito importante, porque por diversos momentos você se sente sozinha, triste, fraco, e aí tem que ter isso muito bem estruturado, trabalhado ali para que a gente consiga sempre levantar. Eu acho que a limitação física você vai se adequando. Agora, o sentimento, a questão psicológica é o que norteia a gente para a nossa vida. A família, eu acho que ela é a base de tudo, né? Quando eu fui diagnosticada, a primeira coisa que eu queria é falar para minha mãe. Falar: mãe,
É isso. E aí eu lembro que até hoje eu chamei ela para almoçar e lá no almoço eu comecei a chorar e falei, ai, tal, mas eu vou ficar bem e tal. É um susto para a família, mas eles são o elo do amor e da esperança, porque daí por mais que você esteja com dor, não consiga levantar aquele dia, são eles que te levantam. A família é o elo entre a dor e o amor. São eles que faz com que a gente não desista. Eu acho que eu sou abençoada pela família que eu tenho. O meu sonho maior é ser mãe, né? Hoje eu sou casada, não tenho filhos. Hoje eu entendo o propósito de eu não ter tido filhos, porque eu acho que eu precisava ser diagnosticada antes. Então acho que o próximo passo hoje é ficar bem, para que eu consiga realizar o sonho de ser mãe. Sem as pessoas você não vive sozinho. Você não é nada, eu acho que somente com a PAF. É muito forte. Mostra pra gente que a gente nunca tá sozinho.